Fala, minha rapaziada, vídeo novo no canal. E o assunto do vídeo de hoje, Champions League. Hoje, nessa sexta-feira, tivemos o sorteio das oitavas de final da Champions League e já foi definido ali todo o caminho até a final, que vai acontecer lá na Allianz Arena em Munique. Então hoje tivemos o sorteio, já temos todos os confrontos definidos e também o chaveamento para as próximas fases. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir aquela moral de sempre. Curte o vídeo, não custa nada pra você, vê se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Pega o link do vídeo, joga naquele grupo de WhatsApp que você fala de futebol com seus amigos, com suas amigas, certo? Compartilha pra gente trocar essa ideia e deixa os comentários aqui embaixo, deixa a sua opinião, quem é favorito a passar. Eu vou dar meus palpites também, se você concorda, se você discorda de mim, certo? E vamos interagir aqui nos comentários, porque o espaço do canal é pra isso também. Vamos embora pro vídeo. Hoje a UEFA fez o sorteio das oitavas de final, lembrando, eram 8 times que passaram agora pelos playoffs, mas 8 times já tinham classificado diretamente lá na fase de liga, os 8 primeiros naquele tabelão lá de pontos corridos da primeira fase. E temos alguns confrontos bem interessantes aqui, muito interessantes. É uma oitava de final muito interessante, como a gente já não via há muito tempo. Eu particularmente gostei muito desse formato novo que a UEFA propôs. Acho que tivemos jogos interessantes antes, vamos ter jogos interessantes praticamente em todas as fases. Enfim, vamos aqui mais ou menos dar uma analisada nos confrontos, falar o que eu acho, dar meu palpite, dar minha opinião. Enfim, e aproveitar também para falar sobre os jogos dos playoffs, que eu acabei não falando por aqui, porque eu estava esperando justamente isso, achei que não valia fazer um vídeo só para isso. Então vamos aproveitar para falar tudo junto aqui, fazer esse pacotão Champions League aqui no canal. Liverpool e PSG é o primeiro jogo que vamos comentar por aqui. Cara, o Liverpool, que foi o melhor time da primeira fase, ele teve a melhor campanha daquela fase de liga. E agora vai enfrentar o PSG nessas oitavas de final, o que não é interessante, né? Pela bola que o PSG vem jogando, pelo futebol muito... O PSG passou no playoff com 10-0 no agregado para cima do Brest. Então, assim, é um Liverpool que para mim é o melhor time da Europa. Tem vivido uma oscilação nessas últimas semanas, né? Empatou agora na última rodada da Premier League com o Aston Villa. No final de semana passada tinha vencido o Wolverhampton de um jeito bem, mais ou menos, assim. O jogo foi por 2-1, a torcida ficou um pouco ali apreensiva. O Liverpool teve algumas chances de tomar o gol de empate ali, mas segue líder da Premier League. Se eu não me engano, são 5 ou 7 pontos de vantagem para cima do Arsenal. Então é um Liverpool que vai muito bem, deve garantir o título inglês, tudo indica que deve garantir o título inglês. Foi o melhor time da primeira fase da Europa também. Então é um dos times mais interessantes para mim, o melhor, o mais equilibrado. O Barcelona chama muita atenção também, tem o Real Madrid, claro, mas eu acho que o time como equipe mais equilibrado é o Liverpool. Enfrenta um PSG que vem num momento incrível. O Luis Henrique falou que esse é um dos melhores PSGs das últimas temporadas, um dos melhores times que ele já treinou também, enfim. Dembélé jogando muita bola, Barcola, Duil, que parece que vai encaixar muito bem nessa equipe também. O meio campo com o João Neves, com Vitinha, enfim, Hakimi pela direita. É um time que está muito equilibrado, parece ter encontrado ali uma cara de time, né? Um PSG que a gente sempre viu muito com essa cara de estrelas, de craques e tal, que muitas vezes não se encontrava como equipe pelos diversos treinadores que passaram lá nos últimos anos, mas parece ter se encontrado como time, um pouco menos de estrelas, mas o time parece ter funcionado. O Gonçalo Guedes também tem entrado muito bem, enfim. É um jogo bem interessante, um confronto muito interessante mesmo. Eu ainda acho o Liverpool favorito, como eu falei, porque eu acho um time muito equilibrado. Mas, cara, eu acho que é pouca coisa, tá? Eu colocaria aí um 55-45 pro Liverpool, ou um 60-40 no máximo, acho que não pode passar disso. Apesar do Liverpool fazer uma grande temporada, o Salah, assim, acho que não tem nenhuma dúvida que hoje, atualmente, claro que a gente vai entrar no momento decisivo da temporada agora, onde as coisas costumam se decidir, mas hoje é o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma. É o Mohamed Salah, gol e assistência todo jogo praticamente. Então eu acho que o Liverpool passa, mas eu acho um confronto bem equilibrado, de certa forma. Então eu botaria, para não ficar em cima do muro, eu vou botar 55-45 pro Liverpool, tá? Eu acho que esse PSG pode castigar demais o Liverpool, se encaixar jogo ali, principalmente com seus pontas, enfim. Aston Villa e Bruges é um confronto assim com menos grife, né, digamos assim, e esses vencedores vão se enfrentar, né? Quem passar de Aston Villa e Bruges vai enfrentar o vencedor de Liverpool ou PSG nas quartas de final. Cara,
O Bruges eliminou a Atalanta aí nos playoffs, um confronto surpreendente. Assim, o Bruges ganhou os 2 jogos, 2-1 lá na Bélgica e 3-1, se eu não me engano, né, lá em Bérgamo. Ganhou os 2 jogos contra uma Atalanta que vem numa temporada muito boa. Enfim, castigou demais com os contra-ataques. O Bruges castigou demais, a Atalanta sofreu muito com os contra-ataques do Bruges. E o Aston Villa, cara, é um time que vem oscilando bastante na temporada, tá fazendo uma boa campanha na Premier League, brigando ali por vaga na Champions League, né, da próxima temporada, mas vem oscilando um pouco também, faz jogos bons, jogos ruins, assim, perdeu o seu principal artilheiro, na minha opinião, que era o John Duran, foi vendido pro Al Nassr, é um jogador jovem com muito potencial, estava entrando e fazendo gols, tem alguns gols importantes, inclusive o gol da vitória contra o Bayern de Munique na própria Champions League foi do John Duran. Mas assim, ainda tem o Ollie Watkins, que é o atacante da seleção da Inglaterra. Você tem nomes muito, muito bons nesse Aston Villa. Tem uma dupla de jovens muito interessante, o Jacob Ramsey e o Morgan Rogers. Cara, eu gosto muito desses 2 jogadores, principalmente do Rogers, tá? Eu acho um jogador muito interessante, muito técnico. Aquele meio ali que joga ali por trás do atacante. Tem essa mudança de direção, esse domínio orientado muito bom. Acho um jogador muito interessante que pode pintar em clubes maiores aí nas próximas janelas de transferências, o Morgan Rogers. Então, assim, é um time interessante. Cara, eu ainda acho que o Aston Villa é favorito aqui. Eu gosto desse time do Aston Villa. Acho o Unai Emery um baita treinador. O Bruges, apesar de ter surpreendido a Atalanta, eu acho que é um time que mostrou algumas fragilidades. A Atalanta fez 2 jogos bem abaixo também. Eu acho que vou colocar aí um 65-35 pro Aston Villa, vai. Acho que não chega a 70 não, mas acho que 60 também é pouco. Então vou botar um 65-35 pro Aston Villa para passar para a próxima fase. E podemos aí ter um clássico inglês, né? Um jogo de times ingleses entre Liverpool e Aston Villa nas quartas de final. Cara, Atlético de Madrid e Real Madrid, simplesmente o derby de Madrid nas oitavas de final da Champions. Quanta história tem esse jogo, né? 2 finais de Champions aí recentemente. Aquela cabeçada lá do Sérgio Ramos. Depois aquele outro jogo que o Griezmann acaba perdendo o pênalti. É um Atlético que vinha muito bem na temporada. Eu acho que de 20 jogos que o Atlético já fez, tinha ganho 18 jogos. Emendou uma sequência de vitórias impressionante. Chegou a assumir a liderança de La Liga. Mas vem tropeçando. As duas equipes se enfrentaram recentemente, né? 2 semanas atrás. O jogo foi 1-1. E um jogo assim, onde o Real Madrid teve mais a posse de bola, tentou, o Atlético ele voltou a ser aquele Atlético de Madrid do Simeone que a gente conhece, principalmente nos jogos grandes, né? É um time que não está se importando muito em se defender e sair para os contra-ataques. Dentro da Espanha, nos jogos grandes dessa temporada, o Atlético de Madrid enfrentou o Barcelona, sofreu demais, acabou virando o jogo no finalzinho, ganhou a partida. Mas assim, o Barcelona podia ter feito uns 4, 5 gols tranquilamente. Ainda no primeiro tempo, assim, o Barcelona criou muito. O Atlético foi aqueles jogos assim que não pode nem falar que soube sofrer, porque não soube, tomou muitas chances de gol do Barcelona e acabou virando o jogo no finalzinho. E no último jogo contra o Real Madrid também 1-1. Os 2 jogos foram 1-1, né, de La Liga entre essas 2 equipes, Atlético e Real Madrid. No primeiro jogo o Atlético venceu praticamente durante a partida toda e o gol do Militão no finalzinho. O Real Madrid acabou empatando e agora foi o pênalti, né? Aquele pênalti bem do pisão do Tchouaméni, se eu não me engano, no Samuel Lino dentro da área. O Griezmann bateu o pênalti, cavou dentro do Bernabéu, ele cavou para cima do Courtois, fez 1-0 para o Atlético e depois o Real Madrid empatou. Foi o gol do Mbappé, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. Enfim, 1-1. Foi um jogo que o Real Madrid teve mais a posse de bola, o Atlético foi se defendendo ali, tentando os contra-ataques. Eu acho que essa vai ser a tônica dos 2 jogos, tá? Nessas oitavas de final. É um Atlético de Madrid que vinha muito bem na temporada, tem oscilado mais recentemente. O Real Madrid, ao contrário, vinha oscilando muito, agora tá melhorando, parece que tá engrenando. Chegando nessa reta final de decisão e retas finais de campeonato, o Real Madrid vai encaixando. O Mbappé tá muito adaptado, já tá com 26 gols na temporada, se eu não me engano. O vice-artilheiro do Real Madrid, por exemplo, é o Vinícius Júnior, que tem 16, então 10 gols a menos do que o Mbappé, encaixou muito bem. O Rodrigo jogando muita bola, o Bellingham é um monstro, o Valverde, cara, cracaço, eu sou muito fã do Valverde, joga em qualquer posição, um jogador completo, meia, volante, ponta, enfim. Então eu acho que o Real Madrid é favorito aqui, por esse momento. Hoje eu acho o Real Madrid favorito, principalmente pelo estilo de jogo. Eu acho que o Atlético vai ficar se defendendo muito, claro, o Simeone nos contra-ataques pode castigar demais o Real Madrid, a gente conhece, é um derby, enfim. É um jogo muito equilibrado, mas eu coloco o Real Madrid com leve favoritismo, tá? Não é muita coisa por ser clássico, eu acho que as coisas se igualam muito. Eu vou de 55-45 pro Real Madrid nesse confronto.
Arsenal e PSV, cara, aqui eu acho que talvez seja o jogo mais desequilibrado dessa fase, talvez. É um PSV que interessante, que eliminou a Juventus, jogando bem, conseguiu reverter o jogo dentro de casa, já perdido o jogo lá em Turim por 2-1, devolveu o placar, né, 2-1, isso fez 1-0, tomou um empate da Juventus, ainda teve força para correr atrás do resultado, fazer o 2-1, levar para prorrogação, e na prorrogação vencer o jogo. É uma Juventus que tem uma defesa muito boa, não é a melhor temporada da Juventus, claro, com o Thiago Motta, mas tem uma defesa muito boa, principalmente dentro de casa, e o PSV foi lá e conseguiu reverter o resultado. Então é um PSV que pode castigar demais, deu trabalho pro Borussia Dortmund, finalista da Champions da última temporada. Enfim, é um PSV que é perigoso, tem o Noaleng, tem o Luke de Jong, você tem jogadores bem interessantes, Bakayoko no banco, que entrou contra a Juventus, fez a jogada do gol da virada na prorrogação. Então, assim, tem jogadores muito interessantes nesse PSV, mas eu ainda vejo o Arsenal com um favoritismo legal. Eu vou botar aí 70-30 pro Arsenal. Claro, sem o Bukayo Saka sofre demais, o time tá nesse impasse aí, sem ter um 9, sem ter um centroavante. Na última partida contra o Leicester, o Arsenal venceu com 2 gols do Mikel Merino, que é volante, acabou entrando ali na posição de 9 e fez 2 gols. Não sei se o Arteta vai continuar com essa opção, mas eu acho que o Arsenal é um time muito bom, é uma defesa muito boa, Gabriel Magalhães, Saliba, enfim, tem o Nwaneri, o garoto que está surgindo agora, o Lewis Kelly também. Eu acho que é um time bem mais equilibrado, mais interessante, com mais peças que podem decidir o jogo, apesar do grande número de desfalques do Arsenal. Eu acho que é um time que está ali conseguindo minimamente perseguir o Liverpool dentro da Premier League, já que não deu pro City. O Chelsea chegou ali no começo da temporada também, não conseguiu. Algum time que está competindo com o Liverpool é o Arsenal. Fez uma fase de liga muito segura também, muito segura. Conseguiu classificar entre os 8 sem nenhum problema. Então eu acho que o Arsenal vai se classificar. Eu botaria 70-30 aí pro time inglês, que vai enfrentar a pedreira, seja lá quem for nas quartas de final, né? Real Madrid ou Atlético. O sorteio foi bem ingrato com o Arsenal. E assim, a gente projetando mais ou menos esse lado inteiro da chave, de acordo com meus palpites, tá? Vamos ter umas quartas de final com Liverpool e Aston Villa, e embaixo Real Madrid e Arsenal. Então, assim, 4 times pesadíssimos. Então, numa possível semifinal entre Liverpool, assim, eliminando o Aston Villa, Liverpool contra Real Madrid ou Arsenal, pesado. Esse lado aqui eu acho que foi bem mais pesado do que o outro lado, que eu vou falar já já. E acho que quem se deu muito bem nesse sorteio foi o Barcelona. Vamos falar agora de Barcelona e Benfica, aquele jogo espetacular, incrível, épico que a gente teve na fase de liga, aquele 5-4 do Barcelona com o gol do Rafinha no finalzinho, lá no Estádio da Luz. Foi um jogo, cara, muito bom, assim, de se assistir de entretenimento, mas taticamente os dois times ficaram devendo, com o jogo 5-4. A gente pode falar que os times defensivamente ficaram devendo, mas o jogo para emoção, para entretenimento, foi espetacular. O Benfica castigou demais o Barcelona com a linha alta, o Barcelona que joga com essa linha alta, nessa linha de impedimento, que o Flick gosta, com os zagueiros quase lá na linha de meio campo. O Barcelona foi castigado demais pelo Benfica, essas bolas longas, esse lançamento direto do zagueiro buscando o lateral ou ponta do outro lado, nas costas do zagueiro ou do lateral, ou nesse espaço entre o zagueiro e o lateral. O Barcelona sofreu demais, principalmente com a entrada do Carreiras por ali, enfim, o Arthur Koglu também. O Pavlidis vem numa fase espetacular, o camisa 9 do Benfica. Enfim, o Benfica que fez mais um jogo bom de entretenimento no playoff contra o Mônaco, né? Acabou vencendo a primeira partida lá no Principado, fora de casa, por 1-0. Podia só administrar em casa. Fez 3-3 a partida, ficou atrás do placar, teve que buscar o jogo. Enfim, em certo momento, estava vendo ali a prorrogação se aproximando, mas o Benfica foi lá e se classificou. E o Barcelona, que é o segundo melhor time da Europa para mim, só atrás do Liverpool, é o time mais legal de ver jogar. É um time ofensivo com Yamal, com Rafinha, com Lewandowski. O Pedri tá jogando muita bola. Enfim, é um time que é muito gostoso de você ver. Os caras se entendem muito bem. É um time mais plástico, mais mágico. Eu acho que a defesa ainda sofre um pouquinho demais para um time que quer buscar Champions. Nesse momento o Barcelona é líder de La Liga, mas eu acho que para um time que quer ser campeão, ganhar grandes coisas, eu acho que precisava de um pouquinho mais de consistência defensiva nesse Barcelona. Eu acho que essa linha alta, o time ainda sofre demais, essas bolas nas costas e tudo mais. É um time que se expõe muito, mas é o jeito do Hans Flick, é o jeito que ele gosta, e por isso o time faz muito gols. É o melhor ataque da Europa disparado. É o melhor ataque do Barcelona nos últimos anos, desde os tempos áureos aí de Lionel Messi. É o melhor ataque do Barcelona. Enfim, o time está colecionando recordes em relacionados a gols. Vários jogadores tendo a melhor temporada ou a mais goleadora da carreira. Rafinha, o próprio Yamal, o Lewandowski, que não vive o seu melhor momento na carreira, mas mesmo assim tá batendo 30 gols na temporada aí, já agora, né, em fevereiro. Então, assim, é um time que
tem muitas valências, principalmente ofensivas, e eu acho que vai passar contra o Benfica aqui. Eu não acho que seja um favoritismo tão grande, porque eu falei, o Benfica tem armas para castigar o Barcelona, como fez muito bem no jogo da fase de Liga. Então pode, assim, uma expulsão, um jogo que o Benfica consiga se defender um pouco melhor. Mas lembrando que aquele jogo, o Benfica toma o 5-4 no último lance do jogo, o jogo tá empatado, o time do Benfica vai todo pra área para tentar vencer o jogo e toma um contra-ataque no gol do Rafinha, né? Então eu acho esse time, dois times que jogam muito para frente, dois times que gostam muito de correr riscos. Acho que vão ser dois grandes jogos, promessa de muitos gols aqui, mas eu fico com o Barcelona, principalmente por essa qualidade individual de definir jogos, como foi no caso da fase de Liga, né? Que a bola caiu no pé do Rafinha, no mano a mano ali, ele conseguiu fazer o gol. Enfim, eu colocarei um 65-35 pro Barcelona. Beleza? Lille e Dortmund, cara. O Lille é o quinto colocado da Ligue 1. Se classificou entre os 8 primeiros, o que foi uma surpresa. Ficou só esperando ali direto nas oitavas. O Borussia Dortmund vem muito mal, tá no meio de tabela do campeonato alemão, assim, é um time muito inconstante, é um time que fazia uma ótima campanha dentro de casa no começo da temporada com o Nuri Sahin, era o melhor mandante das 5 principais ligas europeias em certo momento da temporada, mas se desfarelou, o Nuno Sahin foi mandado embora, chegou o Niko Kovac, assim, o time continua muito estável, fez um 3-0 nos playoffs contra o Sport, que é outro time também que esfarelou depois da saída do Rubem Amorim, Lenzão do Gyökeres. O Dortmund fez um 3-0 fora de casa, chegou em casa 0-0, o Guirassy perdeu o pênalti. Tem o artilheiro da Champions, antigo artilheiro, né? O Mbappé passou, o Guirassy era o artilheiro da Champions, o Mbappé com um hat-trick contra o Manchester City acabou assumindo a liderança. Mas é um time assim que tem talentos individuais, tem alguma coisa ali, mas é muito inconstante, falta muito. Eu acho que o sorteio foi uma manha assim para os dois, tanto para o Lille pegar o Dortmund, quanto pro Dortmund enfrentar o Lille. Eu acho que é o jogo assim menos técnico, digamos assim, dessas oitavas. É o jogo que eu acho que tem menos qualidade das duas equipes. Acho que é um confronto muito aberto, justamente por isso, pra gente não saber o que esperar dos dois times. É um confronto muito aberto. Eu vou com uma leve vantagem pro Borussia Dortmund, que eu acho que tem um time melhor, jogadores melhores. Lembrando que esse Lille na fase de Liga ganhou do Real Madrid e do Atlético de Madrid, tá? É um time que deu muito trabalho pros grandes, pros gigantescos aí, né, da Champions, conseguiu passar entre os 8, mas acho que o Dortmund tem alguma coisa a mais. O Niko Kovac está mostrando uma evolução a mais no time, então eu vou com o Borussia Dortmund passando aqui, mas em detalhe, 55-45 pro Dortmund e vamos embora. Leverkusen e Bayern de Munique, os dois melhores times da Alemanha nas últimas temporadas. O Leverkusen é o último campeão da Bundesliga, o Bayern o provável atual campeão da Bundesliga nessa temporada. É um time do Bayern bem irregular também, muito irregular. O time sofre muito defensivamente. Kim Min-jae e o Upamecano são zagueiros assim, que fazem 5 partidas ótimas, depois eles vão fazer uma partida desastrosa. Principalmente nesses momentos decisivos, a gente lembra do confronto contra o Bayern de Munique, como os dois foram mal na temporada passada. O Leverkusen tem sido uma pedra no sapato do Bayern de Munique. Eles se enfrentaram agora, no último final de semana. O Leverkusen amassou o Bayern de Munique. O jogo foi 0-0, mas assim, o Bayern de Munique parecia um time pequeno jogando. O Bayern de Munique fez um péssimo jogo contra o Leverkusen, como eu falei. Fez um péssimo jogo de volta contra o Celtic pelos playoffs. Quase levou o jogo para a prorrogação. Ganhou fora de casa. Precisava só do empate em casa. Conseguiu estar perdendo o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, quando achou um gol ali com o Alphonso Davies. Então é um Bayern de Munique que tem garantido bons resultados. Não tem tropeçado muito contra os times pequenos lá da Alemanha, mas nos grandes jogos, assim, tem ido muito mal, muito mal. Foi eliminado para esse próprio Leverkusen na Copa da Alemanha, na Pokal. Enfim, é um Bayern que nos grandes jogos tomou 4 do Barcelona, não tem apresentado resposta. E o Leverkusen, cara, é um time também que não é aquela máquina que era na temporada passada. É um time que tem mostrado também deficiências, mas, assim, dentro da limitação que tem o Leverkusen, dentro do que a gente espera, tá fazendo uma boa temporada, não deve conseguir o título. A distância do Bayern realmente é muito grande. Como eu falei, o Bayern não tem tropeçado nos jogos contra os times pequenos, tem deixado a desejar apenas nos jogos grandes. E o Leverkusen teve o confronto direto agora, não conseguiu vencer para tirar vantagem, e agora é muito difícil você esperar que o Bayern vai tropeçar 3 vezes aí até o final do campeonato contra, né, a classe média da Alemanha. Então acredito que o título vai ficar com o Bayern mesmo, mas num confronto de mata-mata, cara, o Leverkusen eliminou, como eu falei, na Copa da Alemanha. É um time que está fazendo grandes jogos contra o Bayern. O Bayern não está conseguindo se impor contra o Bayer Leverkusen.
E aqui, cara, pra mim é muito difícil, assim, muito difícil. Eu acho que nivelado por cima é o confronto mais equilibrado, acho que menos a gente tem o que esperar. Porque eu gosto particularmente desse time do Bayern, mas o Leverkusen especificamente tem sido uma pedra no sapato do Bayern de Munique. Cara, é muito difícil aqui, tá? Nossa, não sei. Eu acho que eu vou de Leverkusen aqui. Pra sair um pouquinho do óbvio, eu acho que eu vou de Leverkusen, eliminando o Bayern de Munique aqui. Mas assim, pra mim é 52-48, seja pra qual lado for. Tá, eu acho que de qualquer forma, não chega nem a 55% pra nenhum dos lados. Por ser um clássico local também. Enfim, eu acho que tem muitos elementos nesse jogo aí que podem equilibrar demais. Eu acho que esse pra mim é o confronto mais indefinido das oitavas. Mas eu vou, para dar uma pitadinha de surpresa aí, eu vou de Bayer Leverkusen eliminando o poderoso Bayern de Munique do Vincent Kompany. E para fechar, um Feyenoord de Inter, cara. É um Feyenoord que chegou todo estrupiado aí pros playoffs contra o Milan, né? Demitiu o treinador, perdeu o Santi Giménez pro próprio Milan, que era o artilheiro, ainda é, né? O artilheiro do time na temporada. Enfim, o Feyenoord perdeu craques machucados, o capitão machucado, assim, tá cheio de lesões, sem técnico, sem o seu craque. Chegou todo esfarelado para enfrentar o Milan e conseguiu se classificar, cara. Uma bobagem ali do Theo Hernandes, né? O Feyenoord que venceu o primeiro jogo na Holanda por 1-0. Na segunda partida, o Milan estava muito bem, abriu o placar logo aos 40 segundos lá em Milão, deixando tudo igual, né? No placar agregado. Tava bem, o Milan jogando bem, pressionando o Feyenoord, não conseguia nem passar do meio de campo, assim, tava um jogo completamente controlado pelo Milan. O gol era questão de tempo. Aí o Theo Hernandes tenta cavar um pênalti, acaba sendo expulso. E aí, coragem do Feyenoord também, achei isso interessante. Porque com um jogador a menos, o jogo tava indo pra prorrogação naquele momento. O Feyenoord podia segurar e falou, cara, a prorrogação tá ótima pra gente, vambora. Mas o Feyenoord teve coragem pra jogar com um a mais, botou o time pra frente e foi recompensado com um gol de empate que classificou o time. O destaque aí pro Igor Paixão, né, o brasileiro que vem muito bem, inclusive fez o gol do jogo de ida do Feyenoord contra o Milan, lá na Holanda, em Roterdã. Enfim, cara, jogo difícil, mas eu acho a Inter bem favorita aqui, tá? Eu gosto muito desse time da Inter, gosto muito mesmo. Eu acho que o Lautaro, Marcos Thuram, Barella, Di Marco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, assim, são muitos jogadores interessantes, eles se entendem muito bem. Você consegue escalar a Inter do 1 a 11, né, como a gente fala, muito claro na cabeça. O Inzaghi faz um trabalho muito bom. Acho que é uma Inter que pode jogar de várias formas. Se tiver que jogar no contra-ataque, joga. Se tiver que propor jogo, joga. Se tiver que ter uma ligação mais direta, vai ter. Enfim, eu acho que são jogadores de características que se complementam muito bem. Barella é um jogadoraço, faz tudo no meio campo. Parece que tem 3 Barellas dentro de campo. O Lautaro eu acho um baita atacante. O Marcos Thuram, pra mim, é o melhor jogador da Inter na temporada até aqui. É um cara completo, um jogador que tem velocidade, tem força física, tem presença de área. Tem esse complemento muito bom com o Lautaro também. O Di Marco é um baita lateral, um ala, né? Que a Inter joga com 3 zagueiros. O Dumfries também tem muita força física para chegar na frente. Eu acho que a Inter tem muitas armas para machucar qualquer time da Europa, tá? Qualquer um. Eu acho que a Inter bate de frente com qualquer equipe de igual para igual, assim. E eu acho que é um time que tem muitas armas para machucar o adversário. E eu acho favorito aqui também. Legal toda a história do Feyenoord, conseguiu passar ali no Milan na superação, mas eu acho que a Inter é outro patamar de time, assim, muito, muito acima do Milan. Eu acho que vai se classificar até com certa tranquilidade aqui. Eu falei que o mais equilibrado era Arsenal e PSV, né? Acabei de discordar de mim mesmo. Para mim, Inter e Feyenoord é o confronto mais desequilibrado aqui. Eu vou botar uns 70-75% de favoritismo para Inter aí, acredito que deve passar. E um Inter e Leverkusen nas quartas, hein? Como eu falei, esse lado aqui ficou um pouco mais tranquilo, né? O Barcelona, por exemplo, tem o Benfica, e se passar do Benfica vai enfrentar o vencedor de Lille ou Borussia Dortmund. Acho que o Barcelona tem tudo para chegar nas semifinais aí com até certa tranquilidade. E embaixo aqui o caldo azeda um pouquinho mais, né? Leverkusen e Bayern, a Inter acredito que vai passar. Vai enfrentar um Leverkusen ou Bayern, a Inter para mim é favorita contra os dois. E podemos ter um Barcelona e Inter nas semifinais aí. E do outro lado talvez um Liverpool e Real Madrid. Interessante, hein? Vamos ter de novo aquela expectativa. Ó, já tô cravando aqui um roteiro, tá? Pra mim, de um lado, Barcelona e Inter vão ficar na semifinal. Do outro, Liverpool e Real Madrid. E de novo, vamos ficar naquela expectativa de ter um El Clássico na final da Champions. Vamos ter o Real Madrid de um lado, o Barcelona de outro. E vamos ter de novo aquela chance de se os dois classificarem. E não vamos ter, né? Como sempre, algo acontece e nunca conseguimos ter um El Clássico, Barcelona e Real Madrid na final da Champions. Mas, vamos embora. Certo, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, por favor. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário aqui. Falei alguma besteira? Errei algum palpite? Deixa os seus palpites aqui, pô.
Quem você acha que vai passar? Qual é o confronto mais equilibrado, desequilibrado, o confronto mais interessante que você vai assistir? Compartilhe o link, joga para seus amigos, compartilha para geral aí que gosta de futebol, que gosta de futebol internacional, gosta de Champions League, certo? Agradeço demais a presença de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.